Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, retornando aqui, quem encerrou ali a live o último vídeo aí, a parte 3 encerrou, 59 minutos, e eu estava aqui intertido e não percebi, não deu nem para despedir de vocês. Então vamos retornar aqui, sendo esta a parte de número 4, se Deus quiser, a parte final do livro, Como Vencer o Desânimo. Nós paramos aqui nesse trecho, esse trecho aqui que diz, dá uma ajeitada aqui nessa máquina aqui, coisa e tal. Opa, vamos lá, tá meio escalafobético, mas vamos lá. Esse trecho aqui de onde eu parei, Como Vencer o Desânimo, por Ernesto Kraft, o missionário que está em missões no Brasil desde 1975, espalhando o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. As diferentes dificuldades da vida sempre trazem um porquê que muitas vezes não tem resposta imediata. Não poderia ser tudo muito mais simples? Mas essas dificuldades, conforme 2 Coríntios 4, produzem para nós um eterno peso de glória. Diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Então, ainda que o nosso corpo exterior vai se desgastando, vai se corrompendo, o nosso corpo interior, por dentro, nós somos renovados a cada dia. As decepções de Marta e Maria transformaram-se em admiração. Assim é o nosso Deus, que tem bênçãos encobertas nos caminhos incompreensíveis. O seu amor e sabedoria nos acompanham nessas situações difíceis. O silêncio de Deus. Agora nós vamos ouvir aqui a respeito do silêncio de Deus. Nós vamos aprender um pouquinho acerca do silêncio de Deus. Está escrito em Sofonias 3,17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Coisa chique. Muitas vezes avaliamos a atuação de Deus com as seguintes palavras: é uma pena que Deus não interfira, uma vez que Ele é poderoso para mudar todas as coisas. Por que Deus permite tantas injustiças? Muitas vezes avaliamos a atuação de Deus com essas palavras. Lembremos da crucificação de Jesus, onde parecia que o inimigo comemorava uma vitória após a outra, né? Na crucificação de Jesus, a impressão que dá é que o inimigo das nossas almas, o diabo, comemorava, né, uma vitória aí. Uma vitória seguida de outra vitória, né? Jesus foi crucificado por pessoas que agiam por inveja. Nunca em toda a história do homem, da raça humana, foi cometida uma injustiça tão grande como a crucificação de Jesus. Não existe ninguém no mundo que não tenha pecado. Mas Jesus nunca cometeu um erro sequer e, portanto,
era inocente. E mesmo assim, ele foi assassinado de forma brutal, de forma tão brutal. Deus calou-se diante desses atos e por trás disso estava escondida a bênção. A maior bênção que existe na terra. Se Deus não tivesse se calado no seu imensurável amor, não haveria redenção nem libertação de pecado e culpa para nenhum ser humano. Se ele tivesse libertado Jesus das mãos dos homens, o que ele poderia ter feito a qualquer instante, e nenhuma força das trevas poderia impedi-lo disso, não haveria luz nem esperança para nós. Veja quanta bênção há no silêncio de Deus. Talvez você também não entende como Deus guia os caminhos, mas lembre-se da saída maravilhosa que Ele criou com a morte de Jesus. Os caminhos de Deus muitas vezes são escuros também para os seus filhos. No dia do Calvário, os discípulos não entendiam o que estava acontecendo. Presta atenção nessa história. Um cristão maduro confessa: recebi anos atrás um conselho que primeiramente pareceu-me bem pouco cristão, mas que depois se revelou muito sábio. Teus inimigos, olha o conselho, teus inimigos constroem a tua grandeza. Nossos amigos muitas vezes nos deixam adormecer, porque sua amizade e confiança não nos questionam, mas os nossos adversários que nos observam criticamente, que nos atacam, às vezes até caluniam e prejudicam, estes nos mantêm acordados. Eles nos ajudam a controlarmos nossas falas e ações e repensamos, ou melhor, a repensarmos cuidadosamente nossas opiniões. Se nós nos fecharmos para as suas críticas e nos defendermos de seus ataques, Deus não poderá nos estimular e abençoar. Mesmo se após cuidadoso exame os ataques se revelarem como infundidos, o exame já teve um efeito abençoador. Muitas vezes os nossos críticos nos ajudam a reconhecer e observar melhor nossas próprias fraquezas. Com certeza, este é um dos motivos por que Jesus nos manda amar os inimigos. Não são só eles que precisam disso, mas para nós esse amor reverte em bem também. Certo pastor passou por muitas dificuldades em sua vida. Quando ele se queixava para uma vida cristã idosa, esta lhe disse: quando o pastor está na prensa, é a igreja que recebe o óleo. Quando ele se queixava para uma vida cristã idosa, esta lhe disse: quando o pastor está na prensa, é a igreja que recebe o óleo. Olha que bênção, hein? Quer dizer, quando o pastor está na prova, é a igreja que é abençoada. Em todas essas situações, eu quero dizer de novo, quando o pastor está na prensa, olha aí, pastor Júlio César, quem dera você ouvisse isso. Quando o pastor está na prensa, é a igreja que recebe o óleo. Quando o pastor está na prova, é a igreja que é abençoada. Meu Deus do céu, forte. Em todas essas situações, Deus muitas vezes se cala e nós não vemos a bênção encoberta por trás disso.
Justamente as coisas que são mais desagradáveis para nós são as que nos fazem mais bem e podem influenciar positivamente outras pessoas. Provavelmente não teríamos todas as maravilhosas epístolas de Paulo se ele tivesse sido preso. Ou melhor, se ele não tivesse sido preso, porque a maioria das cartas de Paulo ele escreveu de dentro da prisão. Então provavelmente não teríamos todas as maravilhosas epístolas de Paulo se ele não tivesse sido preso. Deus se calou e permitiu. E quanta bênção e proveito os cristãos tiraram dessas cartas. Quanta luz elas lançam sobre o caminho de milhares de pessoas na terra. Talvez John Bunyan, um dos 20 heróis da fé, dentre os 20 heróis da fé que incendiaram o mundo, talvez John Bunyan tivesse agradecido mais a Deus pela sua prisão que por qualquer outra coisa que recebera na terra. Se ele não tivesse sido preso, hoje não teríamos o livro O Peregrino. O livro O Peregrino é um livro muito bom, recomendo, você que ainda não leu, busque. Virou até filme. O diabo provavelmente pensou estar fazendo grande coisa quando encarcerou Bunyan por 12 anos e 6 meses. Mas que bênção isso trouxe para o mundo. Deus se calou para abençoar. Isso não é um consolo para você? Hein? Isso não é um consolo para você? Mesmo se você não concordar com o seu silêncio, com o silêncio de Deus, lembre-se, Paulo seguiu o chamado para a Macedônia e pregou ali. A primeira coisa que lhe aconteceu foi ser jogado na prisão de Filipos. Como Deus pôde, após a obediência de seu servo, se calar e deixar que ele fosse preso? Eu também não entendo, mas preciso reconhecer que foram caminhos de bênção encoberta. O carcereiro de Filipos converteu-se a Jesus. Nós ainda vamos agradecer a Deus por calar-se em sua sabedoria e trazer bênção sobre bênção. A história de Priscila e Áquila também confirma isso. Eles foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, porque eram judeus. E o povo não suportava judeus. Está escrito lá em Atos 12.2. Ou melhor, Atos capítulo 18, verso 2. Eles precisaram renunciar de seu negócio e procurar asilo em Corinto. Caminhos de bênção encoberta. Ali eles encontraram Paulo, que também fazia tendas. E nós sabemos que por meio de Paulo, eles receberam muito mais do que o imperador Cláudio poderia lhes roubar. Com certeza, eles não imaginavam, quando sofreram aquele baque, que virada abençoada eles teriam em sua vida. Caminho de bênção encoberta. Lembra-se da história inicial do velho que achava incompreensíveis os caminhos de Deus? Vamos ver agora o fim daqueles caminhos? João, a taça que eu peguei do Senhor alegre estava envenenada. O egoísta vai beber a sua própria morte, recompensa do seu pecado. O pobre trabalhador vai construir a sua casa e sob as cinzas encontrará um tesouro que resolverá os seus problemas. O filho do Senhor, que joguei na correnteza do rio, se tornaria um assassino. O pai era um grande pecador. Agora
a morte do filho levará o pai ao arrependimento. O menino está bem agora. Você não podia ver a sabedoria e a justiça dos caminhos de Deus. Veja, agora você viu uma parte deles. E daqui para frente, conforme-se. Então o anjo desapareceu. Deus, em toda a história, sempre teve intenções amorosas com o ser humano. Mesmo quando os caminhos permitidos por ele são incompreensíveis, as intenções do Criador são boas para conosco. João 16:23 diz: e quando chegar este dia, vocês não vão me perguntar nada. Isso significa que os caminhos encobertos eram caminhos de bênçãos. Agora estamos diante do desafio que teve Naamã. Ele estava cheio de expectativas de como Deus curaria a sua doença. Ele também tinha suas próprias ideias de como isso deveria acontecer. Lemos em 2º livro dos Reis, no capítulo 5, versículos 10 e 11, que Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Aqui chegamos ao ponto decisivo, onde os caminhos encobertos podem se tornar caminhos de bênçãos ou não. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 14. Se nós nos submetermos aos seus pensamentos e confiarmos que são caminhos de amor, então os caminhos encobertos se tornarão caminhos de bênção. Uma canção diz: se eu não sei o caminho, tu o sabes. Isso deixa o coração quieto e em paz. Há, porém, caminhos de bênção oculta, cuja resposta se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Esses caminhos existem para que possamos ajudar outros a seguir seus próprios caminhos. Não sabemos por que Deus permite tantos caminhos. Não sabemos por que Deus permite tantos caminhos que precisamos percorrer em nossa vida. Mas, se permitirmos que Jesus organize todos os pontos corretamente, trace as linhas e coloque as pausas, então, e somente então, ele fará dos pontos e manchas uma maravilhosa melodia. Procuremos não impedir essa obra. Desejo a você a mesma experiência de Jó. Depois de muitos caminhos incompreensíveis, ele experimentou a bênção de Deus. Jó 42, 10 ao 12 diz: o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. O Senhor
abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Então, de repente você está com a vida muito difícil, Deus pode virar seu cativeiro como virou de Jó e tornar aí o final da sua vida mais do que o início. Ou seja, poderá abençoar o final da sua vida mais do que abençoou no início dela. Pense nisso. 2 Coríntios 1,4. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então, nós somos consolados por Deus para consolarmos o próximo. Nós somos ajudados por Deus para ajudarmos o próximo. De maneira que a bênção vem de Deus, passa por nós e chega ao nosso próximo. De maneira que nós somos tão somente um canal de bênção. Um canal. Pensa comigo, um canal por onde a água passa. A água passa por aquele canal. Quer dizer, aquele canal, ele é um condutor daquelas águas para chegar nas pessoas. Então as águas passam por aquele canal primeiro para chegar até as pessoas e matar a sede daquelas pessoas. Então, primeiramente, quem recebe a bênção é o canal por onde a água passa. Então, sejamos canais de Deus para abençoar o próximo, de forma que a bênção de Deus chega primeiro em nós para chegar até o nosso próximo. Sejamos canais de Deus para abençoar o nosso próximo. Esta é a mensagem de Deus para os nossos corações. Finalizamos aqui a leitura do livro escrito pelo missionário Ernesto Kraft, Como Vencer o Desânimo. Obra missionária Alfa Ômega. Pesquise aí, porque tem muitos títulos que você vai amar e vai crescer muito espiritual, tá bom? Pesquise, tem muitos títulos. Dá uma chegadinha lá, olha, nesses endereços aqui, ó. Tá vendo? Dá uma chegadinha lá, nesses endereços aqui. O site é www.alfaeomega.com.br. O e-mail para você adquirir folhetos desde onde você estiver, seja qual for o lugar onde você estiver, o e-mail é folhetos@alfaeomega.com.br. O telefone é código 011 3105 6673. Loja física, Rua Conde de Sarzeda, 149, loja 11, São Paulo, capital. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado. Tá aí parte 4 e parte final do livro Como Vencer o Desânimo, por Ernesto Souza Cruz. Ou melhor, por Ernesto Kraft. Tá certo? Auxiliado pela missionária Elvira, que é a sua digníssima esposa. Deus abençoe os meus irmãos, Ernesto Kraft e Elvira, esse casal que muito contribuiu para o meu crescimento espiritual quando eu estava encarcerado, pois eu passei 14 anos da minha juventude atrás dos cárceres, das prisões, das grades, por erros cometidos no passado. E aí Jesus entrou lá dentro e me salvou. Quando Jesus entrou lá dentro e me salvou, entrou lá dentro é força de expressão, porque ele está lá dentro ainda agora, porque ele é onipresente. Jesus, ele está em todos os lugares. Ele preenche céus e terra. Ele é onipresente. Então Jesus lá dentro do cárcere me salvou. E após ter me salvado, ter salvo a minha alma, comecei a ler a Bíblia. Comecei a estudar as palavras de Deus. Comecei a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E comecei a buscar
ensinamentos da palavra de Deus. E aí, a providência de Deus fez chegar até mim o endereço do curso Alfa e Ômega. E eu mandei uma carta para os meus irmãos, e os meus irmãos começaram a abastecer o meu celeiro de conhecimento da palavra de Deus dentro do cárcere. Eu ainda continuo fazendo, até hoje, muitos cursos, através desses missionários, Ernesto Kraft e Elvira, sua esposa, através do curso Alfa e Ômega. Então eu recomendo, você vai crescer muito na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, aprenda a palavra de Deus para você passar para o seu próximo. Então seja abençoado para abençoar o próximo. Porque certo homem disse, diante de uma pergunta, você entende o que está lendo? E ele respondeu, como entenderei se não há quem me explique? E aí, aquele servo de Deus passou a explicar as escrituras para aquele homem, e aquele homem entendeu o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele creu, ele foi batizado, ele foi salvo. Então, você ensina, explica a palavra de Deus para as pessoas entendem a palavra de Deus, crê em Deus, aceita Jesus e é batizada e vai morar no céu um dia. Então, para você explicar as palavras de Deus, você tem que estudar as palavras de Deus à luz do Espírito Santo e lançando mão de ferramentas que Deus deu aos nossos irmãos, a sabedoria para colocar no papel, na literatura evangélica. Deus, ele distribuiu os dons conforme a sua vontade. Então deu o dom para este homem escrever, colocar no papel e ficar eternizado as palavras de Deus aqui. E aí nós não devemos desprezar, nós devemos ler. Como Paulo disse a Timóteo, persiste em ler. Então você deve persistir em ler. Quando Paulo estava na cadeia, falou assim, traz a capa que aqui está muito frio e traga-me também os livros. Paulo, ele lia livros e mais livros e mais livros. Lia o Velho Testamento, lia os livros contemporâneos da sua época, para que ele pudesse entender qual era a mentalidade das pessoas ali locais, para que ele pudesse, com estratégia, ganhar aquelas pessoas para Jesus. Então, faça cursos e mais cursos bíblicos. Eles enviam pelo correio para o Brasil inteiro. Então, basta entrar em contato. Deus abençoe e aumente a sua fé através dessas palavras do livro Como Vencer o Desânimo. Fique na paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.